das mães aqui na Veralto Sertãozinho. Preparamos um delicioso café da manhã para todas as nossas mamães, com o intuito de mostrar o remeleixo, o rebolado e todo o gingado que toda mamãe precisa, para enfrentar as adversidades do dia, e vocês fazem isso muito bem, seja cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando dos maridos, trabalhando fora. Então vocês têm propriedade para falar que o gingado e o rebolado para enfrentar qualquer coisa vocês possuem. A Veralto deseja um feliz Dia das Mães para todas as nossas colaboradoras e também para todas as mamães de fora.